Olá, alunos do segundo ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 2 e eu irei também auxiliar para que vocês realizem a semana 3. O assunto dessa semana foi textualização do discurso argumentativo, página 5. Vamos seguir aqui nas atividades. Número 1. Observe esta sequência de quadrinhos do cartunista argentino Quino. Então, vamos aqui na leitura deste quadrinho. É importante que você aprenda desde pequeno como são as coisas. Pernas, contato humano, cérebro, o próximo a quem amar, ideias, moral, honestidade. Sem fazer a descrição de cada quadro, procurando integrá-las em uma análise unificada, apresente as críticas que o autor faz à sociedade atual. Temos a seguinte resposta. Observamos nos quadrinhos de Quino uma crítica aos comportamentos habituais da sociedade contemporânea. Dessa forma, nota-se que as pessoas deixaram de andar a pé, ou até mesmo ter contato com as pessoas fisicamente, pois acostumaram a andar de carro e falar pelo celular. Ademais, deixaram de pensar, não têm empatia pelos outros e comportamentos fundamentais de um bom cidadão. Então, de uma forma geral, as pessoas se acostumaram com as praticidades do dia a dia. As novas tecnologias ajudaram com que isso acontecesse. Então, acaba que os quadrinhos aí vêm aí fazer essa crítica. Questão número 2. Delimite o assunto de que se trata a charge abaixo. Então, nós temos uma primeira cena e aqui nós temos uma segunda cena. No caso aqui é do matutino e vespertino e aqui do material do noturno. Então, nós vamos observar que o primeiro assunto aqui é a igualdade de gênero. Então, nós vemos essas ideias presentes aqui na imagem. E nós temos aqui, na segunda imagem, que é do noturno, o preconceito, que poderia ser o preconceito racial ou o preconceito relacionado às profissões. Então, você deve responder essas questões dessa forma. No caso, eu tinha sugerido também para que vocês fizessem uma redação. Não vou colocar uma redação pronta dessas temáticas, mas vou trazer para você um modelo de uma redação do Enem 2015, uma redação nota 1000, que foi a autora, né, a Ana Beatriz. No caso, é interessante analisarmos redações que já estiveram aí avaliadas, quer dizer, já estiveram aí no Enem e depois, né, retornaram aí para que nós fizéssemos uma análise. Então, por isso que eu preferi trazer uma temática um pouco diferente. Então, nós vamos fazer a leitura e eu vou pontuando algumas questões de redação aqui. Então, vamos lá. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Então, nós vamos chamar essa parte de contextualização. Eu poderia utilizar essa introdução se eu quisesse falar também sobre igualdade de gênero. Não haveria problema. Nesse caso, nós vamos continuar na leitura. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Então, nós vamos chamar essa ideia de problema. Então, nós vamos entender que um parágrafo de introdução tem uma contextualização, que pode ser uma citação, pode ser algo histórico, e depois eu uso essa parte que eu chamo de problema. E atenção para esse contudo. Contudo é uma ideia de oposição que me mostra aí essa problemática. Vamos continuar no outro período. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, nós vamos colocar logo depois as
teses, quer dizer, as causas. Por que eu estou falando, por exemplo, de violência doméstica, violência contra a mulher? Por quê? Porque nós temos uma cultura de valorização do sexo masculino. Então, nós chamamos essa parte de tese. Nós também temos aqui um outro porquê. Por que tem aí ainda violência contra a mulher? Porque nós temos punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, se você está realizando a redação sobre igualdade de gênero ou sobre preconceito, você se coloca aí para fazer essa pergunta. Não é? Por que nós temos que falar sobre igualdade de gênero? Poderia, às vezes, utilizar dessas teses. Pense comigo. E se fosse em relação ao preconceito racial? Poderia ser um fator histórico, ficaria bem interessante. Vamos continuar aqui na leitura. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor do engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, no segundo parágrafo, eu estou falando, não é, sobre essa ideia, sobre essa tese. E essa primeira ideia nós chamamos de tópico frasal. Então, esse tópico frasal ele vai ser desenvolvido logo depois. Vamos fazer a leitura? Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo em que a agressão física é mais relatada, correspondendo a 51,68% de casos. Nós chamamos essa parte aqui de argumentação, quer dizer, é a ideia que me justifica, é a ideia que faz com que as pessoas se sintam convencidas de que há a cultura de valorização do sexo masculino. Continuando essa ideia, nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento passado de geração para geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Então, essa ideia aqui é um fechamento do parágrafo. Nós falamos que essa ideia, né, traz também aí a tese, né, ela traz aí um comentário do nosso, da pessoa a qual está escrevendo. Continuando aqui a nossa ideia, nós vamos ter o segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai falar sobre o quê? Sobre as punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, vamos lá. Nós precisamos usar o quê? Um conectivo para continuar. Então, além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. Então, nós chamamos essa parte de tópico frasal. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas, né, e acabam não sendo tomadas no devido momento. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Então, nós chamamos essa parte de argumentação. Vamos continuar. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Então, essa parte aqui é uma retomada da tese, uma exemplificação, né, acaba colocando uma exemplificação e uma consequência. Continuando aqui, nós temos o último parágrafo, que é a conclusão. Então, vamos lá. A violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Então, aqui também fez uma retomada da tese. Nós temos aqui um conectivo que é de suma importância utilizarmos. Então, vamos lá. Para que o Brasil seja mais articulado com um corpo biológico, a retomada da ideia aqui, né, cabe ao governo fazer uma parceria com as ONGs em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias de mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. Então, nós chamamos essa ideia de intervenção 1. O que é a intervenção 1? É eu falar quem vai fazer, o que vai fazer
como vai fazer e para que vai fazer, e detalhar essas questões. Né? Eu coloquei aqui em roxo, vou colocar numa cor mais clara para você enxergar de uma forma mais nítida. Passa a ser a função também das instituições de educação, promoverem aulas de sociologia, história, biologia, que enfatizem aí a igualdade de gênero por meio de palestras, materiais históricos e produções culturais, com o intuito de amenizar e futuramente acabar com o patriarcalismo. Então, nessa ideia aqui, nós vamos ter uma segunda intervenção, eu vou colocar aqui em uma cor, tá? Então, acaba que nós estamos percebendo aqui que, primeiramente, se resolve aí a questão relacionada à tese 1, que é a cultura de valorização do sexo masculino. E depois fala sobre a questão, né, do governo, de certa forma, porque fala das instituições de educação promoverem aulas de sociologia e história. Fixe na sua cabeça que você tem que ter o que na sua redação, na conclusão. Você tem que colocar o quem, o que, o como e para quê. E, no caso, tem que detalhar essas questões. Aqui no finalzinho veio uma questão que é uma questão assim bem particular do aluno, que é colocar uma citação no final. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu vou fazer a leitura com vocês. Outras medidas devem ser tomadas, mas, como disse Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. Então, este é um modelo, tá ok? Que você está observando, que você aí vai aplicar nessas ideias, quer dizer, nesses assuntos colocados aqui. Ok? Uma atividade à parte, complementar, que você pode enviar para o professor. Continuando a nossa aula, nós temos então a semana 3, eu irei orientar aí para que vocês realizem as atividades. O assunto é intertextualidade e metalinguagem, página 7. Então, nós temos lá a questão 1, leia o texto e responda o que se pede. Samba de uma nota só. Antônio Carlos Jobim. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. Ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar com uma nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma. Fique numa nota só. Então, nós temos aqui, não é, um samba, e aí nós vamos ler o enunciado. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Justifique sua resposta. Nós vamos aqui voltar para um site, e aí eu vou explicar as funções de linguagem. Estou no site Toda Matéria, e aqui vem falando que as funções da linguagem são formas de utilização da língua segundo a intenção do falante. Foi matéria aí que você já deve ter estudado no primeiro ano do ensino médio, e hoje, para nós aí entendermos essa questão, eu vou abordar duas, a função referencial ou denotativa e a função metalinguística. Vamos fazer a leitura? Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Voltada para o contexto da comunicação, esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Então, né, a função referencial ou denotativa ela é utilizada principalmente nos jornais, revistas. Então, nós vamos aqui ver o exemplo de uma notícia, né? Então, aqui, ó, na passada terça-feira, no dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. E vem falando outras questões aqui, ok? Então, nós vamos aqui observar também a função metalinguística, aqui no final. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários.
Então, aqui nós temos um exemplo: escrever é uma forma de expressão gráfica. Isso define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Voltamos aqui para o material, e aí você vai ver, né, se é uma função referencial denotativa ou se eu tenho a metalinguagem. Aí você vai justificar colocando uma passagem aí dessa canção e colocando também conceitos, né, também. Nós temos a questão número 2. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Texto 1. Quando eu nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida? Então, nós temos um texto do Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Trecho de uma letra, não é? Do Chico Buarque. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Carga muito pesada para a mulher. Uma espécie não, essa espécie ainda envergonhada, de Adélia Prado. Então, nós vamos ver aqui o enunciado. Adélia Prado e Chico Buarque estabelece intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por reiteração de imagem, quer dizer, aborda, né, as mesmas imagens a partir de outras palavras. Letra B, oposição de ideias. Letra C, falta de criatividade. Letra D, negação dos versos. Ou letra E, ausência de recursos. Você vai responder aí, você marca aí a opção que você tem aí o entendimento sobre a questão. E qualquer dúvida, né, sobre qualquer outra, você pode procurar o seu professor. Agradeço aí a atenção de vocês. Uma boa semana e um grande abraço.